gente, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Confesso para vocês que eu não estava com muita ideia, né? Eu pensei o que que eu vou falar com essas mulheres aí, mas eu tive algumas perguntas essa semana sobre o relacionamento à distância. Eu gosto muito de falar porque eu sei que tem muitas mulheres que estão em busca de um amor, estão querendo se relacionar e estão tendo essa dificuldade de encontrar. Eu quero explicar como que está sendo esse processo, essa jornada de espera, porque a gente está namorando à distância e a gente ainda não se viu, então a gente está num processo muito próximo aí de encontro, né? Então falta poucos dias aí, acompanha aqui que eu vou estar falando também. Se quiserem fazer perguntas, já coloquem aqui embaixo. Mas eu vou encontrar ele daqui a uns dias. E esse processo a gente começou, foi ano passado, né? A gente começou a conversar em setembro, mas em dezembro que a gente realmente começou a se aproximar e orar, né? Pra gente se conhecer melhor e tudo mais. Então, foi em janeiro que a gente começou oficialmente o namoro, dia 23 de janeiro, e a partir disso, à distância, namoro à distância, sem contato físico, sem nada, né? E para muita gente isso é loucura, pensar nisso, como que vocês conseguem, né? E principalmente para mim, porque eu era uma pessoa mundana, né? Então, pensa, antes de conhecer Jesus de verdade, eu não seguia os caminhos certos, né? De como tinha que ser e tudo mais. Então, para mim foi é algo muito diferente, né? Imagino que muita gente se pergunta como que dá para fazer, né? Muitas pessoas me perguntam como que você consegue, como que isso é construído, como que está sendo a construção de vocês? Você está conseguindo amar ele? Você está conseguindo conectar, né? Você confia realmente, né? Porque ele mora lá, você mora aqui, ele mora em outro país e você mora aqui. Como que vocês conseguem ter essa confiança um no outro? Eu vou contar um pouquinho aqui para vocês essa jornada de como que está sendo esse processo. Mas hoje eu fico pensando, eu não sei como, a gente até fica admirado. Como que a gente está tendo um amor tão grande um pelo outro? Uma construção. Como que a gente está conseguindo ter isso? Porque é algo novo pra gente, tanto pra mim, tanto pra ele. A gente, ambos estavam querendo o amor, ambos oravam por isso, ambos estavam em busca. E, e a gente estava esperando, né? Então chegou um momento que se encontramos aí e foi muito melhor do que imaginava. Até já contei no outro testemunho sobre isso, que eu estava ali esperando, estava buscando. Só que até tinha chegado um momento que assim, eu estava um pouco triste, assim, porque estava demorando um pouco, mas isso é o processo, né? Eu tinha que me curar, eu tinha muitas coisas para passar ainda, para me curar, para realmente poder receber o que estava guardado para mim, né? Então, assim, nesse processo de, de longe, assim, desse namoro, a gente está tendo uma construção muito, muito diferente. Uma construção bem sólida. Até a gente tem um vídeo que a gente fez, live, né? A gente vai fazer mais uma agora sexta-feira. Mas é inexplicável, realmente, porque a gente não tem contato corpo, né? A gente não tem esse contato carnal. É uma construção diferente, uma construção de amor, de base mesmo, e quem sustenta, né, é Deus. A gente, depois que a gente começou a entender isso, depois que a gente mergulhou nesse processo de andar em santidade e seguir os caminhos, né, a gente começou a entender. Antes, na minha vida mundana, eu, eu não seguia, né, esses caminhos certos, então acontecia muita coisa errada. E eu achava que era certo, mas no fim não era. Então, quando o Senhor se revelou, quando eu tive esse encontro com Deus,
Quando eu tive realmente que caiu as escamas dos meus olhos, eu entendi o que tinha que ser feito. A partir desse momento, eu entreguei realmente a minha vida e Deus me lapida, me transforma em quem o Senhor quer que eu seja. Então, esse processo é uma cura para mim também, sabe? Porque a nossa construção juntos, o que está acontecendo? Um ativa o outro. É muito diferente dos outros relacionamentos que eu já tive. Eu sou bem aberta em falar, né? Eu já tive alguns relacionamentos, ele também já se relacionou. Então, os que eu tive, assim, não era nem um pouco igual. Então, eu pedia para Deus já há um tempo, eu já pedia um relacionamento, eu queria casar, queria ter filhos. E cada vez que vinha alguma pessoa na minha vida, me tirava o pior de mim, sabe? Sempre vinha algo ruim de mim. Por quê? Porque eu estava sendo lapidada, eu estava nesse processo de cura. Então, sempre quando vem alguém na sua vida que te transforma, que muda, você tem que sempre olhar o que essa pessoa tem que eu preciso curar em mim, que eu preciso ser tratada. É dependência emocional, às vezes uma pessoa te chama muita atenção e você se apaixona por ela. E você vê depois não dá certo, olha o que você tem que aprender diante dessa relação. Você se apega na pessoa porque é uma pessoa independente. Então, você precisa se curar da dependência emocional. Porque às vezes você é muito dependente de alguém. E aí aquela pessoa te chama atenção por quê? Porque ela é independente. Então, vem esse processo para você se curar. Então, cada pessoa que passa na sua vida é para tirar alguma coisa de você. Às vezes vem uma pessoa, não dá certo, às vezes vem outra pessoa, não dá certo. Sempre perceba, sempre preste atenção. Eu, nesse processo todo, eu fui aprendendo isso. Porque às vezes chegava uma pessoa na minha vida e aí daqui a pouco não andava. Daqui a pouco chegava outra, não andava. E sempre tinha algo para aprender. E se eu não aprendia, vinha de novo a mesma coisa para eu aprender. E cada vez é uma cura. Então foi um processo de lapidação. E aí, quando chegou o Júnior na minha vida, foi muito calmo, foi muito leve. Até as pessoas perguntam: "Você não tem dúvida nenhuma? Como que é?" E eu ficava naquilo, meu, as pessoas falam que quando chega a pessoa, elas não têm dúvida. E, e eu ficava, meu, eu nunca tive isso assim, sabe? Porque eu sempre ficava na dúvida. Aí quando chegou o Júnior, sabe quando foi leve demais? Tanto que no início ele foi insistindo na minha vida ali, né? Ele foi conversando. Eu quase deixei ele passar ainda, né? Porque ele veio viajar pro Brasil e ele mandou uma mensagem que ele tinha vindo para cá, ele queria me conhecer e tal, mas eu não vi a mensagem, né? Que ele tinha me mandado. Na verdade, foi um serviço que entrou lá no meu Instagram e viu e não me avisou e eu acabei não vendo a mensagem e deixei passar, né? E aí ele foi embora depois de um tempo, um mês e pouco, que eu fui ver a mensagem que ele tinha me mandado, né? Que ele queria ter me conhecido. Aí eu mandei, meu, agora você já voltou, né? Já tinha voltado embora e tal. Só que aí eu dei a continuidade, eu chamei ele novamente, eu não sei como que aconteceu isso, sim, porque eu simplesmente fui olhar umas mensagens e eu vi a mensagem dele. Então eu respondi e a gente continuou conversando. Mas se eu não tivesse feito essa ação, essa atitude de ter falado para ele, ele não teria mais vindo atrás, porque ele já tinha me mandado uma mensagem que ele queria me conhecer. Ele foi bem direto e foi muito educado, respeitoso, né? Me convidando, né? Falando que a gente tem os mesmos princípios, valores e gostaria de me conhecer. E se fosse uma Tati antiga, talvez não daria atenção para isso. Mas depois, quando eu fui ver essa mensagem, eu disse, meu Deus, agora ele já foi embora. Só que não era o momento pra gente se conhecer, né? Então foi tudo diferente. Só que a partir disso começou a mudar. E com ele é muito leve. Então a gente tem uma conexão absurda, uma conexão enorme. A gente constrói todo dia, a gente sempre coloca Deus em primeiro lugar, né? A gente coloca ali o pilar, né? Oração. Então, tanto que quando a gente começou a conversar, a gente sempre orava muito antes. Então, a gente começou a ter várias confirmações através das orações, né? A gente começou a ter várias confirmações diante disso, e a partir disso, a gente foi avançando, né? Foi se conhecendo melhor. Eu fui perguntando várias coisas sobre ele
que estava na minha lista, né? Na minha listinha do homem que eu queria, e ele a mesma coisa de mim. Tanto que a gente ficava, meu Deus, é muito igual, é tudo igual. E aí, nossa, eu fiquei de cara, assim, várias coisas, tanto que a gente é até do mesmo time, né? Que é um time difícil, é o Santos. A gente é do mesmo time. E não só isso, né? Aconteceu várias confirmações de profecia e também outras coisas, coisas que eu queria, né, num homem, que ele queria numa mulher. Então a gente tem sonho de ter gêmeos, eu tenho, né, e ele também. Então essas coisas foram acontecendo e eu queria um homem alto, e aí ele é muito alto, tem 1,94, eu tenho 1,55, pensa. Então assim, foram várias coisas que foram acontecendo, de sinais assim, de concordâncias um do outro aí, que a gente disse, meu Deus, é isso, sabe? E a gente não foi tendo mais dúvidas, a gente foi tendo paz, muitas confirmações, e a partir disso a gente foi avançando, foi avançando. E aí agora nesse processo que a gente está que a gente vai se conhecer, daqui a pouco, não vou falar a data ainda, eu quero que vocês me acompanhem, a gente vai se ver, a gente vai seguir o processo de santidade. Então, a gente não vai beijar, né? A gente vai seguir o processo, né? Até o dia do casamento, até o grande dia do casamento. Porque a gente, eu, né? Principalmente assim, foi a partir dele que veio isso, né? Então, isso Deus já tinha me avisado, já tinha me falado lá atrás que isso ia acontecer. Eu senti no meu coração que o meu marido, ele iria querer me beijar no altar, né? E aí, a partir do momento que ele falou isso, né, eu fui tendo os meus processos aí, e chegou um ponto que eu até tava duvidando já, de verdade, tá? Eu tava assim, meu Deus, mas será mesmo? E aí foi. E aí ele que chegou, veio a partir dele, né? Que ele falou, não, a gente vai beijar no altar. E a gente vai seguir esse processo. E para mim foi mais uma confirmação, né, disso. Só que para mim é muito diferente, né? Porque eu já aprendi, eu fiz muitas coisas mundanas, né? Coisas erradas ali, não tenho vergonha de falar, né? Porque foi algo que eu me arrependi, algo que eu entendi quando caiu as escamas dos meus olhos, realmente eu vi, não, não é isso mais que eu quero para minha vida, eu quero viver algo extraordinário, algo de Deus, algo diferente. Por quê? Porque eu fiz tudo errado sozinha. Então eu queria realmente algo diferente. Foi então que essa forma é a forma exata, a forma que a gente sabe que é o certo e a gente vai seguir certinho. E isso vai fazer o quê? Que a gente cresça cada vez mais, né? Em amor, que esse é o principal. A gente colocar Deus no primeiro lugar, aí a gente cresce nesse amor. Então, por isso que a gente está tendo esse amor muito grande. Esse amor é uma admiração muito diferente, que eu nunca tive realmente, sabe? É uma paz, é um amor. Então, cada dia eu admiro mais ele e ele me admira mais. E como eu falei lá no início, a gente transborda um no outro, sabe? A gente ativa o outro, sabe? A gente não tem essa de briga, de picuinha, de ficar. Claro que isso, em relacionamento, vai ter discordância, isso não anula, que isso acaba que vai ter. Até semana retrasada tinha acontecido algo que eu tinha meio que, né, ficado chateada, mas era coisa da minha cabeça. Era da minha cabeça, não tinha nada a ver, ele não tinha feito nada, era da minha cabeça. E aí eu fui conversar com ele, só que isso é o legal, a gente é bem aberto a conversar. Então, eu conversei com ele e tal, e ele veio, ele conversou comigo, a gente conversou e tal. Aí no final eu disse, meu Deus, verdade. No fim, era coisa da minha cabeça. E aí a gente tem essa conversa que é de maduro, assim, de adulto, sabe? Não tem essa coisa de ficar com, eu fico achando que ele tá fazendo algo e eu fico com isso na minha cabeça e eu vou ficar criando paranoia na minha cabeça. Não, a gente conversa sempre sobre tudo. Se eu sinto algo, eu falo, se ele sente, ele fala. Então isso que é legal, uma construção. E a gente sempre coloca Deus ali no pilar, a gente ora muito, então Deus sempre vai revelando. E esse processo está sendo tão legal porque, além de a gente estar crescendo em amor, Deus vem me ensinando muita coisa, sabe? De como ser a mulher, como cuidar, né? Então muitas vezes Deus pediu para eu não trabalhar, não fazer nada, só orar, de verdade. E eu, meu Deus.
E realmente, nesse processo que eu fazia isso, né, vai aparecendo cliente, meu Deus, eu ficava, nossa, é muito, é muito diferente, de verdade, sabe? Porque Deus, ele vai pedindo algumas coisas, né, para orar por você, orar pelo seu marido, que é diferente agora, né? São duas pessoas, né, para orar para o meu futuro e tal. Então, é um processo que, assim, contando para vocês aqui, vocês que têm a dúvida, que acham, meu, quando apareceu o meu marido, como que vai ser? É algo assim, não vai ter dúvida, é algo de paz, é algo que ele vai te aproximar mais ainda de Deus, né? Então, com ele, eu sou mais próxima de Deus. Eu tenho mais vontade também de buscar, e ele sempre coloca ali na oração. Até hoje eu mandei uma mensagem para ele assim: ô amor, antes de você dormir, vamos orar, porque a gente sempre ora, assim. Só às vezes ele chega muito tarde, às vezes a gente não dá conta, mas eu oro aqui, ele ora lá e tá tudo bem. E aí eu mandei pra ele, ó, vamos orar rapidinho, 5 minutos só, porque eu tô precisando hoje, né? E aí ele mandou assim, vai ser um prazer, né? Então logo ele já me ligou, ele me aproxima realmente muito mais de Deus, sabe? Então assim, o homem, quando for o homem certo, ele não vai te tirar dos caminhos, ele vai te colocar mais próximo. Se você é uma mulher que está buscando realmente, que quer isso, que quer se aproximar mais de Deus, o homem, quando ele está acima, ele vai te aproximar mais ainda. Porque antes disso eu já tive relacionamentos que o homem não, assim, estava conhecendo, né? Que não estava tão ali. E isso é muito ruim para a mulher que quer realmente, que quer buscar, que quer crescer mais espiritualmente, ela precisa ter alguém que está ali, né, acima. Claro que já vi casos também que o homem não era tanto, a mulher era mais, no fim, os dois cresceram muito. Isso não é algo exato, né? Mas o que eu falo, eu estou falando da minha situação. Para mim, nossa, eu cresço muito espiritualmente, eu estou mais próxima dele, né? Então, isso que é o legal. E a paz, ele me ativa, hoje de manhã, foi ontem, de manhã acordei, dei de cara com um banner ali de uma live. Ó, nós vamos fazer uma live sexta-feira. Eu disse, meu Deus, como assim uma live? Do nada, assim, ele botou o tema tudo, só me mandou. Ó, a gente vai fazer uma live. Então, olha que legal isso. Ele pegar e ativar realmente, ser o homem provedor, né? Então, mulheres, vocês precisam se curar, se buscar cada dia mais crescer espiritualmente, crescer emocionalmente, cuidar da sua autoestima, do corpo, da saúde, fazer uma academia, ler, empreender, fazer algo para você ficar bem, para a partir disso você ser encontrada por um homem que vai te dar aquilo que você merece, né? Então, se você é uma mulher que está buscando, que está em oração aí, é isso, é cuidar, se cuidar. Na medida que eu fui me cuidando, eu fui empreendendo, fui me aproximando de mulheres, então foi isso, foi o processo. Claro que eu tive um processo longo aí, mas se vocês quiserem fazer perguntas, coloquem aqui embaixo, eu vou estar respondendo, eu vou estar passando mais dicas, mais coisas aqui para vocês. E já compartilha também esse vídeo para mulheres que precisam ouvir um testemunho assim, que mulheres que estão fracas na fé, que estão achando que não vão encontrar, né? Então compartilha esse vídeo que eu sei que vai ajudar muitas mulheres. Mas é isso, gente, era só um breve testemunho aí de como que tá sendo a minha jornada e eu quero ver perguntas para eu poder falar nos próximos vídeos. Até mais!